a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e dizer que é com grande prazer, com grande alegria, que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que nos tem acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão de a cada programa termos a possibilidade de estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Sentimos-nos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através desse nosso programa. Por isso eu quero incentivar a você que é ouvinte assíduo a escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa. Por isso é que compartilhamos a carta de um irmão que é da cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. São essas as suas palavras. Venho parabenizá-lo pelo excelente programa que vem realizando, que consiste em explicar a palavra de Deus com clareza e sabedoria. Aqui em casa, não perdemos um só programa. É uma bênção maravilhosa. Desde criança conheço através da Bíblia, pois meu pai não perdia um só programa deles. Oro para que nunca saia do ar e possa ainda abençoar a muitas outras pessoas. Querido irmão, nós somos muito gratos pelas suas palavras. Elas soam para nós como um incentivo, mas também nos enchem de responsabilidade para que cada vez mais tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Por isso, eu oro pedindo as bênçãos de Deus, e é para isso que eu chamo a sua atenção agora, para esse momento especial de oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado porque respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, completamos hoje o estudo do capítulo 37 do livro de Gênesis, que nos apresenta a vida de José. Já comentamos os primeiros 24 versículos desse capítulo e por isso hoje vamos começar a partir do versículo 25. Você se lembra que José era o penúltimo filho de Jacó? Nascido de Raquel, a esposa amada de Israel, de Jacó. José era o favorito desse homem. Como favorito do seu pai, ele tinha ganho uma túnica de mangas longas, um verdadeiro traje real, multicolorida. José, então, tinha 17 anos e servia o pai em diversas atividades, inclusive na assistência aos seus irmãos que pastoreavam os rebanhos da família, muitas vezes, bem longe do local onde moravam. José tinha também uma responsabilidade muito delicada. Ele devia relatar ao pai o comportamento e as atitudes dos seus irmãos quando estavam pastoreando o rebanho. Era uma missão muito delicada, muito espinhosa. Ele tinha que obedecer ao seu pai Israel, o que, ao mesmo tempo, levantava forte oposição por parte dos seus irmãos. Você se lembra também que José tinha sonhos, e nesses sonhos ele via que os seus irmãos e até mesmo seus pais se inclinavam para ele? Sendo o favorito do seu pai, ao contar os sonhos para os seus irmãos,
cada vez mais ele atraía o ódio dos seus irmãos sobre si e, em certa ocasião, ele atraiu também a repreensão do próprio pai contra ele. Certamente, esse ambiente no lar de Israel foi provocado por uma situação totalmente irregular, foi provocado pela poligamia. Israel tinha se casado com 2 irmãs, Lia e Raquel, e ainda tivera filhas com as servas dessas suas esposas. Então, é sempre bom destacar, para que a gente tenha muita consciência de que nunca houve a aprovação de Deus para a poligamia. O resultado é claro: desentendimento, ciúmes, discórdias, infelicidade e, na verdade, ódio na própria família. Você deve se lembrar também que no final do nosso programa, do nosso último estudo, os irmãos de José concretizaram um ódio contra ele, jogando-o num poço sem água. Hoje, a partir do versículo 25, vamos encontrar o desfecho dessa história. Mas, antes de entrarmos na análise detalhada do texto, devemos fazer a seguinte consideração muito importante. É necessário reconhecermos que Deus, como já havia revelado logo no início a Abraão, lá em Gênesis 15, 13 a 16, Deus sempre teve a intenção de conduzir a família escolhida, a família que Abraão geraria, para o domínio estrangeiro, para transformá-la dali numa nação. As razões desse plano de Deus eram muito claras. Pelo menos em 3 pontos nós podemos perceber isso daí. Primeiro, depois de serem escravizados por 400 anos, conforme diz o texto, eles seriam libertos e sairiam com grandes riquezas. Segundo lugar, a medida da iniquidade dos amorreus, isso é, dos cananeus, ainda não tinha chegado ao limite determinado pelo próprio Deus. E terceiro, Canaã também acumularia tantos males que não seria mais possível puni-la sem ser através da total eliminação da sua população pecadora, idólatra e desagradável a Deus, tornando-se então aquela terra madura, pronta para a possessão de uma nova nação, uma nação santa, um reino de sacerdote, e na verdade a nação que Deus tem escolhido para representá-lo entre as outras nações. Ora, nós precisamos entender e nós precisamos perceber isso. É importante que através da história de José, a sequência dos acontecimentos que levaria Israel ao cativeiro do Egito estava começando a ser colocada em movimento, através das dificuldades que essa família escolhida iria sofrer, iria enfrentar. Mas é mais importante ainda reconhecermos que todos os acontecimentos futuros, por mais estranhos que fossem, se tornariam parte do plano soberano de Deus para atingir o seu ideal de formar para si um povo seu, exclusivamente seu, testemunha da sua graça para com toda a humanidade. Temos que entender então que essa história é o retrato mais nítido da providência divina. Através da poderosa e soberana mão de Deus, todo o seu plano estava sendo realizado. Inclusive, quando no futuro estudarmos a rejeição do próprio Deus por Israel, seu povo, temos que ver a maravilhosa mão de Deus conduzindo a história também. Até que, na plenitude dos tempos, isto é, no tempo exato, conforme as palavras inspiradas de Paulo em Gálatas 4:4, Deus enviou na plenitude dos tempos o seu Filho Jesus, nascido de mulher, para nos resgatar, dando-nos gratuitamente e através da fé a bênção da adoção, da salvação, da filiação com Deus. Mas vamos voltar ao texto. E voltando ao texto, nós vemos que os irmãos de José estavam decididos a tirar-lhe a vida. Todos estavam de acordo, com exceção de Rúben. De todos eles, Rúben foi o que pensou mais acertadamente, e por isso os impediu de concretizarem o seu intento. Os versos 22 e 23 dizem o seguinte: Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água.
temos que elogiar a atitude de Rubem, querido amigo, pois ele não quis apoiar seus irmãos num ato completamente criminoso. Protestou e apresentou logo uma proposta que satisfez os seus irmãos, com o intuito do quê? De salvar José logo depois. Qual teria sido a motivação de Rubem ao tomar tal atitude? Com certeza ele queria agradar o seu pai. Depois de tê-lo desrespeitado, possuindo a sua concubina Bila, sendo o filho mais velho, ele tinha responsabilidade sobre tudo o que acontecia com José, que era o penúltimo filho dos 12. Rubem foi corajoso e se opôs a todos seus irmãos, se opôs a um plano maléfico que previa a morte de José, e assim frustrou completamente a sua concretização. E aí então, nos versos 25 a 28, lemos o seguinte: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos mãos sobre ele, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. Querido amigo, você pode perceber, você pode imaginar o que é que um bando de irmãos cheio de ódios pode fazer? Veja só, mesmo assentados comendo o alimento que José trouxera para eles, eles queriam matá-lo de qualquer maneira. Eles demonstravam assim uma dureza completa de coração. Através do uso da força, naquela cisterna seca no deserto, José estava também sentenciado a morrer. Rubem, que o salvara da primeira tentativa, estava fora, havia saído. Então surge Judá, um dos irmãos mais velhos, o quarto filho de Israel com Lia, e ele apresentou um outro plano que, apesar de não ser o melhor, revelava também uma boa intenção de não derramar o sangue do seu irmão. Foi o que ele quis evitar. Tanto o plano de Rubem, de restituí-lo depois ao pai, como esse plano de Judá, foram fundamentais para evitar a morte de José naquele momento. Mas, querido amigo, é bem verdade que vendê-lo como escravo para o Egito era também uma outra forma de matar José. Era como que uma morte lenta. Ser escravo no Egito era a coisa pior que poderia acontecer para José. Mas, mesmo assim, era preferível isso do que a morte violenta, imediata ou até lenta, mais rápida. Assim, José foi vendido aos ismaelitas para o Egito, onde seria posto no mercado de escravo como uma mercadoria qualquer para ser comprado. Os irmãos de José sabiam que fazendo isso nunca mais voltariam a ouvir a seu respeito. Aquela seria uma separação definitiva. E assim José foi vendido aos ismaelitas ou midianitas. Agora vale a pena pensar sobre a referência aqui aos ismaelitas ou midianitas. Será que houve algum erro no relato bíblico? Será que é uma contradição nesse texto? Ora, é claro que não há nenhuma contradição aqui. Realmente o texto do versículo 27 diz que José foi vendido aos ismaelitas. E logo depois, nos versículos 28 e também no último versículo desse capítulo, 36, dizem que José foi vendido aos midianitas. Então, como que se explica essa aparente contradição? Não há nenhuma contradição. Os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, e os midianitas, que são os descendentes de Midian, filho de Abraão com Quetura, nós temos então um relacionamento entre ismaelitas e midianitas que eram descendentes de Abraão, isso é, originários do mesmo pai, mas não eram da linha da sucessão, da linha da promessa, da linha da família escolhida por Deus.
Eles eram negociantes e se juntavam em caravanas para longas viagens que tinham que fazer por territórios, por países distantes. Eles estavam juntos, então, mais uma vez, numa caravana que ia agora para a terra do Egito. E o texto sagrado diz exatamente isso, que se tratava de uma caravana constituída tanto de ismaelitas como de midianitas. Essa caravana comprou José por 20 ciclos de prata. Era muito natural que uma caravana dessas fosse formada por um grande número, por um maior número possível de pessoas para fazer face aos ladrões e a outros perigos existentes naquela época. O texto prossegue e nos versículos 29 a 33 vemos a reação de Rúben. O arranjo que os irmãos fizeram para dar uma explicação convincente a Israel, seu pai. E aí sim vemos também que a reação de Israel foi muito dura, foi muito triste diante da suposta morte de José. O texto diz assim, veja só, acompanhe comigo. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava mais nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está mais lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram uma túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, aquele traje quase que real, e fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o teria comido. Certamente José foi despedaçado. Querido amigo, quando Rúben voltou, naturalmente, José já ia muito longe, caminhando já com aquela caravana maléfica. A maldade, muitas vezes, consegue sucesso temporário. Aqui, a maldade venceu. Mas, como nós veremos posteriormente, venceu apenas temporariamente. Mas o que deveriam dizer a Israel? O que deveriam dizer ao pai, já velho, o velho patriarca? O que queriam contar para o seu pai? Seria necessário uma mentira. A mentira é o refúgio dos homens maus. O que fizeram então os irmãos? Mataram um bode, ensoparam a túnica colorida de José no sangue e a levaram para Israel, perguntando-lhe se aquela era a túnica de José. Vemos aqui a eficiência com que trabalham os homens maus. Vemos o grande recurso da mentira sempre empregado pelos criminosos e pelas pessoas más. Mas, felizmente, como diz o dito popular, a mentira tem pernas curtas, ela não vai muito longe, ela tem um limite. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, diz a palavra de Deus. Os irmãos de José estavam satisfeitos com os resultados do seu disfarce, da sua mentira. Acharam eles que aquela túnica molhada de sangue de bode era a última notícia a respeito de José e que tudo ficaria por aquilo mesmo. E de fato, por um certo tempo, ficou assim mesmo. Mas a verdade sempre aparece, ela sempre vem à tona. Às vezes pensamos que a verdade pouco atrasa, mas ela sempre vem no tempo certo. Mesmo depois de terem vendido José para a caravana dos midianitas e ismaelitas, os irmãos de José lhe tinham grande ódio, pois eles, vejam só, na pergunta que fizeram para Israel, eles perguntaram o seguinte, ao invés de perguntarem, vê se é ou não a túnica do nosso irmão, eles disseram, vê se isso é do teu filho. Eles não quiseram identificar-se como irmãos de José. Era tal sentimento de ódio, de revolta, de discriminação, de ciúme, de inveja, que eles simplesmente falaram, veja se isso é do seu filho. Esses sentimentos, queridos amigos, são criminosos e pecaminosos diante de Deus e diante dos homens. E no verso 33, nós vemos a reação de Israel. O velho patriarca chorou, reconheceu a túnica que tinha dado para José e vendo ensopada com sangue, ele logo deduziu que seu filho tinha sido morto por um animal.
Como vemos, a fraude dos irmãos de José foi muito eficiente, pois o que eles queriam imprimir na mente de Israel, imprimiram. Israel não tinha nenhuma dúvida, senão tirar a conclusão de que José tinha sido morto. José tinha saído para procurar os seus irmãos num lugar diferente, um lugar distante. Saiu de Hebrom, foi para Siquém, e depois de Siquém ainda foi procurar os irmãos, só achando-os em Dotã. E ali talvez ele tenha sido devorado por algum animal selvagem. O que eles tinham nas mãos era apenas aquela túnica molhada de sangue. Israel não conseguiu encontrar nenhuma outra explicação para aquele caso, senão que o seu querido filho tivesse sido despedaçado por uma terrível fera. E assim Jacó, que antes era o enganador, foi completamente enganado pelos seus filhos. E este caso nos lembra, querido amigo, mais uma vez aquela lei que tantas vezes já temos lembrado aqui, de que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará, usando as palavras do apóstolo Paulo. Então vemos aqui Jacó colhendo o que havia semeado em tempos passados. Não foi Jacó que matou animais para enganar o seu pai Isaque? É um caso muito triste esse. Achamos que esses filhos erraram muito por enganarem o seu pai. E erraram mesmo. Mas, de qualquer maneira, Jacó estava colhendo aquilo que ele mesmo tinha plantado em tempos passados. Bom, amigo, o texto prossegue e nos versos 34 e 35 temos o seguinte relato. Então José rasgou as suas vestes e se cingiu de pano e saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E o texto termina dizendo: e de fato o chorou seu pai. Aqui temos, querido amigo, um pai com o coração despedaçado, com o coração quebrado. É difícil se poder entender por que Israel chorou tanto a morte do seu filho. Para explicarmos todo esse choro de Israel, teríamos que contar toda aquela história que já contamos do amor de Jacó por Raquel e do amor que ele tinha por seu filho José, que era o filho de Raquel, já falecida. Quando Raquel morreu, aquele afeto foi como que transferido para os seus dois filhos mais moços, José e Benjamim. José tinha um caráter dócil, sempre obediente ao pai, embora alguns o veem como um jovem arrogante. E agora, de posse daquela túnica que presenteara seu filho, a túnica toda ensopada em sangue, Israel sabia que não o veria mais nessa vida. Por isso Israel, como pai, foi profundamente quebrantado. Nenhum consolo dos seus outros filhos foi suficiente para tirá-lo daquela tristeza profunda. Essa frase, descerei a meu filho até a sepultura, significa que Israel ficaria de luto até que se reunisse com seu filho na sua morte. Mas, querido amigo, graças a Deus, não precisamos nos desesperar, mesmo diante da morte. Sabe por quê? Porque Jesus é profundamente sensível. Ele se identifica conosco, com todos os nossos sofrimentos. Por isso, ele é o conforto dos nossos corações. Ele sofreu em tudo como nós, porém sem pecado. E por ter sofrido de tudo, ele é um sumo sacerdote que sabe se compadecer de todos nós, de todos os nossos sofrimentos. Querido amigo, o capítulo 37 termina com o versículo 36, que diz assim: Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A história de José vai continuar, mas vai continuar lá no Egito, conforme a vontade e o plano soberano de Deus, conforme nós verificaremos nos próximos programas. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudos da Palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais um capítulo do livro de Gênesis. Você deve se lembrar que prometemos alguns programas passados que estaríamos traçando alguns paralelos. E eu quero lhe
encorajar a estar nos próximos programas sempre com um papel e um lápis na mão para notar os paralelos que nós vamos estar transmitindo referentes à vida de José e à vida de Jesus. Muitas semelhanças entre essas duas vidas e com certeza esses paralelos vão edificá-lo no estudo da palavra de Deus. Gostaria de lembrá-lo mais uma vez de que nós estamos esperando uma carta sua. Logo após o término da nossa palavra, teremos o nosso endereço sendo pronunciado. Anote-o e escreva para nós. Lembrando-se o seguinte: mesmo numa situação difícil como aquela sofrida por José e por Israel, estavam os planos de Deus sendo completados, sendo concretizados para a formação da sua vontade. Temos que confiar na soberania e na sabedoria de Deus. Obrigado por sua sintonia e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.